Graça e paz, meus caros irmãos, novamente estamos aqui juntos. Já havia orado por vocês e agora vou ler aqui com a ajuda de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21. Por favor, quem tem a sua Bíblia, quiser acompanhar alguns versos. E passando Jesus outra vez num barco para outra banda, juntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto ao do mar. Eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguiu-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos tinha fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando. Isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou no seu vestido. Porque dizia que tão somente tocar nos seus vestidos sararei. E logo que lhe tocou, lhe secou a fonte do seu sangue. E sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo a virtude de si mesmo saíra, voltou para a multidão e disse: quem tocou nos meus vestidos? E disseram os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver a quem isso lhe fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse toda a verdade. E ele lhe disse: filha, tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste mal. Estando ela ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga e disseram a Jairo: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, senão a Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Tendo chegado à sua casa, a casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam. E entrando disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque ele tendo os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com eles estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, te digo, levanta-te. E logo a menina levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto, e mandou-lhes que expressamente que ninguém soubesse, e disse-lhe que dessem a ela de comer. Só até aqui. Irmãos, agora vamos entender o texto. Vocês perceberam que aqui, irmãos, um principal da sinagoga, em outro livro, em Mateus, não me recordo bem, fala que era chefe da sinagoga. Eu acho que nesse texto também, para que vocês entendam o que era um chefe da sinagoga, irmãos. O chefe da sinagoga o principal da sinagoga era o chefe da sinagoga, era dado a ele uma certa, vamos dizer, uma obrigação ele tinha dentro da sinagoga. Qual era a obrigação dele? Como chefe da sinagoga, ele tinha que interpretar a lei, certo, irmãos? Olha só. Ele era fariseu, primeiro, ele era um fariseu, interpretava a lei, era instruído na lei, na interpretação da mesma, e dirigia o funcionamento de todas as orações, de todo o trabalho que era feito dos serviços da sinagoga exigidos pelo judaísmo. Então era um homem de suma importância e que conhecia a Torá, conhecia o Pentateuco, conhecia e tinha noção de que haveria de vir o Messias. E nós sabemos que os judeus, que até hoje muitos deles, a maioria, não creem que Jesus Cristo foi o Messias. Eu digo a maioria porque muitos não sabem que já existem judeus cristãos que creem em Jesus Cristo, ou messiânicos que também creem em Jesus Cristo.
logicamente que em Israel, quando vou lá, eu não vou falar Jesus Cristo, eu tenho que falar na língua deles. Se eu for falar com um judeu, que crê em Jesus Cristo como eu vou falar Yeshua, porque Yeshua é Jesus Cristo. Yeshua HaMashiach quer dizer Jesus, o Messias, certo, irmãos? Que em grego seria Jesus, e no latim passou para ser Jesus, como nós assim o conhecemos. Porque nós estamos não no Oriente Médio, nós estamos no Ocidente, correto, irmãos? Então, aquele homem, conhecendo a lei, conhecendo tudo que estava escrito e havendo participado de muitas coisas na sinagoga, por certo, ele sabia que não poderia crer naquele como Messias. E não poderia, de acordo, os outros companheiros que não estavam de acordo que este homem, que para nós, sim, não é um homem comum, é o Filho de Deus, o verdadeiro homem, o verdadeiro Deus, Jesus Cristo, o verdadeiro Messias, ele sabia que dentro daquilo que ele estava ensinando para os outros, interpretando para os outros, ele sabia que ele estava interpretando algo que não era verdade. Porque ali estava Jesus Cristo. Então, como ele foi em busca de Jesus Cristo? É porque algo tocou nele. E sabe o que foi? A necessidade que surgiu dentro da sua casa, a enfermidade da sua filha. Levou ele a buscar algo que só Deus poderia dar. Mas ele não buscou diretamente de Deus, embora ele cria no eterno. Embora ele cria que o eterno, o único Deus, é Adonai. Quer dizer Senhor verdadeiro. Não se usa a palavra Adonai para um Senhor comum. Adonai só se usa para o Senhor verdadeiro, para o único Deus. Pode perguntar para algum judeu, até messiânico. Quando nós vamos chamar um Senhor comum, uma pessoa comum de Senhor, em hebraico, nós falamos Adoni. Mas quando falamos Adonai, nós estamos falando do Senhor verdadeiro. E ele foi atrás de Yeshua, de Jesus Cristo. E quando ele chegou, ele esqueceu totalmente a sua posição como fariseu. Talvez, irmãos, naquele momento de angústia, de aflição, ele não estava se importando. Ele clamou ao Senhor e falou: Senhor, a minha filha está moribunda, né? Enferma, de uma situação difícil. E o Senhor então olhou para ele: então vamos na sua casa. E o Senhor começou a ir caminhando com aquele povo. E no mesmo momento em que o Senhor caminhava, uma mulher que estava diante da lei de Moisés, considerada imunda. Vocês podem abrir no livro de Levítico, capítulo 15. Aí vocês vão ver sobre as impurezas. A pessoa que tinha uma enfermidade como essa, bendito o nome santo do Senhor, segundo a lei mosaica, ela teria que ficar separada da sociedade, da comunidade, e tinha que ficar isolada, porque ela era considerada uma mulher imunda. Vejamos. Então, ela não se importou com isso, porque ela já havia gastado tudo que ela tinha, e ela já tinha perdido tudo que ela tinha, e ela já não aguentava mais. Por certo, estava anêmica de tanto sangue que ela perdeu. E ora, vejamos que essa mulher, irmãos, ela estava vindo de Cesareia de Filipe, não era perto. Por quê? O Senhor Jesus, pelo que consta, esse milagre foi ali aproximadamente perto da Galileia. Então ela andou bastante. Ora, irmão, uma pessoa desta maneira, se andar alguns quilômetros, já é bastante. Até mesmo se andar alguns metros. Da maneira que ela estava, 12 anos, já foi um milagre por Deus dela estar viva. Porque ela foi realmente, Deus permitiu isso para mostrar para nós, Jesus Cristo veio para salvar a todos. Por isso, tudo que está escrito tem um fundamento, nós temos que levar para Cristo. Aquela mulher não poderia de forma alguma nem se aproximar daquela multidão. Se ela fizesse isso, ela estava transgredindo a lei.
estaria cometendo um pecado diante da lei. Porém, irmãos, ela se abaixou para que ninguém a percebesse, talvez, ou a sua fraqueza, não está escrito aqui, e ela foi rastejando, porque para tocar na orla, bom, irmãos, alguns judeus messiânicos ou cristãos dizem que orla, quer dizer, não seria uma barra, mas sim, não sei se vocês já viram, o talite é uma manta que se cobre, ele tem umas pontas, irmãos, como barras, e ficam embaixo. O Senhor Jesus usava o talite, ele usava, porque ele era judeu. Ele era judeu, ele estava pregando a salvação, mas nasceu em Jerusalém. Ele era, sim, a naturalidade dele é espiritual, ele é do céu, mas ele nasceu em Jerusalém, materialmente ele era judeu, segundo a matéria, mas segundo o espírito, ele sempre foi do céu, sempre será do céu. Mas vejamos que ele tinha, sim, uma língua, às vezes ele falava até mais o aramaico do que o hebraico, porém, ele conhece todas as línguas, porque ele é o Filho de Deus. Naquele momento, irmãos, aquela mulher doente, imunda, que não podia se aproximar, tocou na orla, nas pontas do talite. E o Senhor parou. Mas antes disso, o Senhor já estava indo para onde? Para a casa do principal da sinagoga. Quando o Senhor parou, aquela mulher, naquele momento, observem, sentiu que a sua enfermidade foi embora. E ela tentou se esconder. Mas o Senhor percebeu que saiu algo diferente do seu ser. Porque uma coisa é você orar, outra coisa é você orar com a sua força do seu espírito. Quando você ora de qualquer, assim, como se fosse falando com o vento, não é assim que o Senhor quer. Você tem que orar com o teu espírito, com a tua alma, com o teu sentimento. Você tem que falar com Jesus Cristo, crendo verdadeiramente que Ele está ouvindo. Falar com Deus, não assim, de qualquer maneira, como se fosse você estivesse falando com qualquer pessoa, mas com respeito, com dignidade, com honra, honrando o seu santo nome. Eu costumo, irmão, cada um tem um jeito. Eu não falo nem em nome de Jesus, irmão. Perdoe, não estou julgando quem fala. Eu falo em nome do Senhor Jesus. Porque, irmão, eu me sinto tão frágil, tão pequeno, tão inútil, tão miserável, que eu não consigo, irmão. Às vezes eu falo. Isso não quer dizer que está errado falar, mas cada um tem uma forma. Eu falo assim. Isso não quer dizer que está errado falar Jesus. Mas eu falo Senhor Jesus por quê? Por quê? Porque eu aprendi, eu gosto de falar assim. Eu não estou condenando ninguém, pelo amor de Deus. Entendam, irmãos. Eu marquei os versículos aqui, irmão. E se cair, depois eu não vou achar. Eu já falei do versículo 15 de Levítico, ou do capítulo 15 de Levítico. Eu creio que não tem mais nenhum capítulo, mas em todo caso, vamos continuar. Certo, irmão? Então lá no 15 de Levítico, é isso que eu falei? Sim, vocês vão encontrar sobre... Irmãos, eu não sou legalista. Vou voltar um pouquinho atrás. Só porque eu falei Senhor Jesus, você pode falar Jesus, não tem problema algum. Mas cada um tem uma forma de se apresentar diante do Pai. De uma forma ou de outra, Deus conhece o respeito que está no teu coração. Mas infelizmente tem homens que não respeitam a palavra de Deus e nem respeitam Jesus Cristo. Há poucos dias atrás nós vimos aí coisas horríveis que não convém falar aqui. Por isso nós temos que mostrar ao mundo que o evangelho que nós pregamos é um evangelho cristocêntrico. Vocês estão percebendo que tudo isso que aconteceu aqui está apontando para Cristo. Aquele fariseu, naquele momento, na sua humilhação, na sua humildade, ele desconsiderou tudo aquilo que ele tinha aprendido e se colocou aos pés do Senhor Jesus como se ele fosse alguém que ele era mesmo, que não sabia nada, que estava dependente totalmente do Senhor Jesus Cristo para a saúde da sua filha. E logo apareceu, irmãos, aqueles homens, que quando aquela mulher tocou, vocês observam, se vocês acompanharem bem a leitura, vocês vão ver que quando a mulher tocou, os homens chegaram e falaram para o sacerdote,
para o principal que a filha dele havia morrido. Quando a mulher tocou, a filha morreu. Mas quando a mulher tocou, o fluxo de sangue parou. Glória ao nome do Senhor. Interessante. Vamos aprofundar um pouco nisso. Os judeus não se comunicavam com uma pessoa imunda. Se ela estivesse ali, e o Senhor Jesus não estivesse ali, e ela fosse se aproximar, ela correria um risco. Ela estava transgredindo a lei de Moisés, cometendo um pecado gravíssimo. Ela teria que ficar isolada, que nem um leproso. Mas como o Senhor Jesus estava ali, irmão, e ela tocou no Senhor Jesus, ela tocou na fonte da misericórdia. Ela tocou na fonte de uma nova aliança. De uma água que viria para limpar aquilo que o homem havia deixado, aleluia, transgredido, e deixou as manchas da sua ignorância, da sua falta de comunhão, porque a lei não era ruim, porém o homem deturpou, foi o homem que não cumpriu, não teve potência, força, então ela se tornou impotente para salvar. Precisava alguém que a cumprisse, e que cumprisse ela com misericórdia. Por isso o Senhor Jesus usou misericórdia dos dois lados. Veja que quando o homem, aleluia, quando a mulher tocou, a filha do homem morreu, a filha do principal da sinagoga, mas a mulher imunda foi liberta. O que você entende sobre isso? O Senhor Jesus não parou de ir para a casa do principal da sinagoga. Aí está o segredo. O Senhor Jesus continuou indo. Alguém falou, mas está tudo morto, não adianta mais. É o que estão falando hoje. Quando Deus envia um missionário, alguém para Israel, para pregar o Jesus Cristo Nazareno, Yeshua HaMashiach, o verdadeiro Jesus Cristo, que foi crucificado e que já ressuscitou, eu já ouvi, muitos disseram, não adianta, aquele povo não tem mais jeito, já morreu, Deus não a quer mais. Mentira. Falaram isso para o Senhor Jesus. Aquele principal da sinagoga simbolizava o povo, porque o povo todo daquele lugar obedecia à lei de Moisés, embora muitas das vezes transgrediam, erravam, pecavam e faziam coisas erradas e se pareciam santos, mas estavam dentro da doutrina, ou melhor, estavam fazendo-se parecer que estavam cumprindo a lei. E se achando melhor do que os outros, achavam-se puros, enquanto nós, os gentios, éramos imundos. Mas o que o Senhor fez? Limpou o que estava imundo. E o que o Senhor fez conosco? O Senhor nos limpou da nossa imundícia, porque nós não éramos israelenses ou judeus da descendência de Abraão, de Isaac, de Jacó. Nós éramos e somos filhos de Deus por adoção em nosso Senhor Jesus Cristo. Somos agora o povo escolhido por Deus para herdar a nova Jerusalém celestial, junto com aqueles que também foram por Deus escolhidos. Por isso entendamos, o Senhor Jesus chegou na casa. O Senhor primeiro curou os gentios, curou a mulher imunda. Nós não estávamos porventura na imundície do pecado? Nós não éramos pagãos, não críamos em outras coisas? Nós não entendíamos a palavra de Deus conforme a palavra de Deus é? Nós não acreditávamos, irmãos, como nós acreditamos hoje? Muitos vieram de religiões, de outras religiões contrárias, até mesmo o cristianismo. Outros até mesmo, irmãos, conhecendo um cristianismo paganizado. Nós não éramos gentios, não somos gentios. Mesmo assim, continuamos sendo gentios. Mesmo conhecendo o evangelho, somos gentios. Mas aí a graça de Deus, onde o pecado abundou, a graça superabundou. O pecado estava no meio dos gentios. Era tanto pecado, porque eles adoravam tantos deuses. E eles eram considerados imundos. Aquela mulher não era gentia. Aquela mulher estava imunda. Porém,
Vamos pensar, o gentil ele era considerado imundo. Sabe por quê, irmão? Muitos gentios se convertiam ao judaísmo, se circuncidavam, guardavam a lei de Moisés, e outros não, viviam ali, mas não eram convertidos ao judaísmo, e comiam coisas impuras, não faziam, não cumpriam a lei alimentar, comiam coisas que pela lei de Moisés não podia comer. Então, como eles não podiam comer, os judeus não podiam comer, e os gentios comiam, os gentios eram considerados como imundos. E muitos judeus não gostavam nem de ter nenhum tipo de contato com os gentios. Isso é tão claro que se nós formos estudar a história de Samaria, irmãos, nós vamos encontrar ali quando o Senhor Jesus falou com aquela mulher samaritana, e ela disse assim, em 4 de João, ela disse, como sendo tu judeu, pede água a mim, que sou uma mulher samaritana? O Senhor Jesus Cristo disse a ela, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede dar-me de beber, dar-te-ia a água que salta para a vida eterna. Ela perguntou, bom, os judeus dizem que tem que ajudar a orar, a agradar a Deus em Jerusalém, porque havia tido uma divisão entre Samaria e entre Judá, irmãos, certo? Então, e nós adoramos no monte. Aonde tem que se adorar? Aí o Senhor falou, é chegada a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, irmãos, voltamos lá no texto. Aquela mulher, ela simbolizava naquele momento todos os imundos que éramos nós antes de conhecer Cristo, mas que tocamos nele por fé, crendo que ele era o Filho e que é o Filho de Deus. E pela fé somos salvos. Fomos curados, não da chaga da carne, mas fomos curados conforme diz Isaías capítulo 53. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e os pecados, aleluia, o castigo que nos dava, que era para nós, ele tomou sobre si para derramar a paz sobre nós. Mas ele não desprezou os judeus, porque ele continuou indo. Mas o que aconteceu? Ele ressuscitou quem, irmão? Ele ressuscitou uma menina. Já estava morta. Está percebendo, irmão? O diabo não quer que o evangelho chegue lá. O verdadeiro evangelho. Mas já está. E vai ser mais. E vai chegar mais. Mas vejamos o que aconteceu. Saiu de lá. E tudo vai acabar aonde começou, irmão. As coisas de Deus são corretas. Deus não é um Deus que faz uma coisa torta. Deus não escreve certo em linhas tortas. Deus endireita a linha e escreve certo numa linha reta. Deus é justo. Jesus Cristo é justo. E só Ele é a seta, é a retidão, é a santificação para nos levar a Deus. Não é as nossas obras. O judeu fazia tudo, guardava a lei, estudava e fazia e acontecia. Manobrava lá dentro do templo o que tinha que ser feito, o que não tinha. Tudo direitinho. E a mulher imunda tinha que ficar fora. Não podia nem entrar, nem chegar perto. Porque se alguém tocasse nela, também era considerado imundo. E se ela tocasse em alguém, também era considerado imundo. Ela tocou no Filho de Deus. Glória ao nome do... Você está entendendo, irmão? Que profundidade que tem neste livro sagrado. Isso aqui, irmãos... É o próprio Senhor Jesus que está aqui, irmão, dentro desse livro. Nós vamos olhar com os nossos olhos espirituais. Ali ele mostrou para os judeus e para os imundos que éramos nós, que quando ele viesse, quando o evangelho fosse proclamado, não seria só para eles, mas seriam para todos. Então, voltando lá, o Senhor Jesus ressuscitou quem? Uma menina. Ele não ressuscitou uma mulher. Vejamos, ele curou uma mulher, que já era formada, que já tinha uma certa idade. Certo, irmãos? E que depois da cura foi, segundo a história, foi trocado até o seu nome. Glória a Deus. Como nós, irmãos. Nós outrora éramos imundos. Mas nós também fomos trocados os nossos nomes. Agora podemos nos chamar filhos de Deus.
não segundo a descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas segundo a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Glória ao nome santo do Senhor. Aquela mulher, irmãos, quando ela estava enferma, ela tinha um nome, porque em Israel, até hoje, isso é, pode perguntar aí para quem você quiser, lá pode-se mudar o nome, certo, irmãos? Então, irmãos, glória ao nome do Senhor. Essa mulher que sofria 12 anos, irmãos, que tinha vindo de Filipe de Cesareia, daquela cidade, aleluia, que tinha que ser isolada, estava curada. Então, irmãos, enquanto ela estava enferma, ela se chamava Serápia. Olha que nome esquisito. Mas quando o Senhor a libertou, foi trocado o seu nome. Isso dizem os historiadores. E eu acredito, porque muitas coisas que não estão escritas neste livro sagrado, nós descobrimos em busca, estudando alguma coisa. E o nome dessa mulher, quando foi trocado, passou a se chamar, segundo os historiadores, de Verônica. Glória ao nome do Senhor. E quer dizer, aleluia, a verdadeira imagem. Então, irmãos, quando nós recebemos Jesus Cristo, aleluia, nós recebemos a verdadeira imagem. Qual verdadeira imagem? Uma imagem feita de pedra, de barro? Não. Quando Deus criou o homem, Ele fez o homem segundo a sua imagem e a sua semelhança. Mas quando o homem pecou, ele perdeu a imagem de Deus, perdeu a santidade. E ao perder a santidade, ele ficou fora do padrão que Deus queria. Mas veio Jesus Cristo e colocou ele novamente, aleluia, com uma verdadeira imagem. Uma imagem de cristão, uma imagem de cidadão do céu. Uma imagem, glória ao nome santo do Senhor, que hoje, bendito seja, nós podemos dizer assim, glória a Deus, Abba, Pai, Abba, misericórdia. A nossa Bíblia diz Abba, Pai, mas a palavra Abba quer dizer papai. Eu posso dizer Abba, misericórdia, quer dizer papai, tem misericórdia. Mas outrora não podíamos, porque não éramos considerados filhos. Pela lei éramos imundos, mas pela graça de Jesus Cristo fomos purificados. E os judeus? Ressuscitou uma criança. Curou uma mulher, que hoje é a igreja. Uma mulher que está formada, uma mulher que constitui-se uma unidade, que muitas das vezes, ainda no estudo que tivemos esses dias, foi claro, não quer dizer uma placa, um CNPJ, não. É um grupo de pessoas que se reúne à igreja aqui, outro grupo lá em outra denominação. Esta é a igreja de Cristo. Esta é a verdadeira igreja. Não é a igreja CNPJ, não é a igreja placa. Esta é a igreja de Cristo. Está espalhada, que não tem heresia, que aponta apenas para Jesus Cristo, não prega coisas que não estão escritas, prosperidades carnais, profecias falsas. Não deixa entrar o mundanismo, o pecado, luta contra o mal. E quando alguém tropeça, dá a força para aquela pessoa se humilhar, para ver se Deus, por misericórdia, perdoe aquela pessoa e ela volte a ser o que era ela antes. Era imunda, mas ficou pura. Você está achando que você está imundo, mas você pode ser puro se você crer em Jesus Cristo. Pecaremos todos os dias, ou de uma forma ou de outra. Porque muitos pensam que pecado é só aquele pecado de cunho sexual. Você está enganado. Mentir é pecado. Ser hipócrita, desejar as coisas do próximo, certo? E tem tanto, roubar, dar falso testemunho, outras coisas mais. Quantos pecados que às vezes falamos sem perceber. Ou você vai dizer para mim que não? Quantas das vezes alguém está atrasado para chegar em algum lugar e levantou atrasado, e ao invés de falar a verdade para o seu patrão, ele vai dizer, olha, o trânsito estava ruim. Você já mentiu, você já pecou.
Ah, mas foi uma mentirinha pequenininha. O que está escrito na Bíblia? A mentira é filha de quem? Filha do diabo. Então, tanto faz ela ser pequena como ela ser grande, o pai dela é o mesmo. Se não fosse Jesus Cristo, irmão, ninguém salvava. Então não vem com essa conversa que isso aqui é falta. Tem igreja que prega que é falta. A mentir é falta. Aonde que está escrito é pecado. Está lá em Apocalipse. Os mentirosos não herdarão o reino dos céus. E você só acha que o pecado é de cunho sexual e ainda quer jogar o outro no inferno. Muito pelo contrário. Às vezes aquele fez aquilo, escorregou lá numa casca de banana, pede perdão, o Senhor perdoa, não volta nunca mais a fazer aquilo, e você continua mentindo todo dia, toda hora, todo dia, toda hora, e não se arrepende e diz que é falta. Você pode perder a vida eterna. Chega uma hora que o Espírito Santo, chega, esse aí não pede perdão, não pede nada, se retira, e quem é que convence o homem do pecado? É o Espírito Santo. Então que nós todos os dias nos reconciliemos com Deus e consideremos que o Senhor ressuscitou uma menina. Não ressuscitou uma igreja grande, não espere que lá em Israel Deus vai criar um grande povo daqueles que o Senhor falou. Mas João viu em Apocalipse, no capítulo, acho que 7, vamos dar uma olhadinha, irmão? Eu já vou terminar a palavra, a pregação. Vamos dar uma olhadinha aqui em Apocalipse, capítulo 7, no versículo 9. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palma nas suas mãos. E você tem a coragem de dizer que é só a sua igreja que vai entrar no céu. Com aproximadamente 8 bilhões de habitantes no planeta Terra, com uma multidão que não se podia contar, volte atrás esses teus pensamentos e medite, porque você pode estar cometendo um grave erro e Deus pode se desagradar, porque desde o momento que você diz que aquele não vai ou aquela não vai e você toma o lugar de Deus, você toma o lugar de Cristo, porque só Cristo sabe quem é e quem não é. Eu não sei e nem você não sabe. Quem sabe é Jesus Cristo, porque foi Ele que foi lhe dado o livro e Ele desatou os seus 7 selos, lá em 5 de Apocalipse. Abre lá e lê. Mas vamos voltar aqui, irmão, não vamos sair fora daquilo que nós estávamos pregando, não, porque nós pregamos uma palavra cristocêntrica. Jesus Cristo curou a menina, ressuscitou. Israel, chegou um momento que ele desprezou a Cristo, que não queria mais saber de ninguém que falava de Jesus Cristo, perseguiu. O apóstolo Paulo veio para o Ocidente, Deus começou a fazer milagres, começou a chamar gentios, e cresceu uma igreja no meio do Ocidente, enquanto em Jerusalém parece que estava tudo morto. Quando de repente, agora nos últimos dias, ouvimos falar que já tem cristãos, judeus, que professam o nome de Yeshua, de Jesus Cristo, como o único e suficiente Salvador. Então vejamos, são poucos, não são muitos. Uma menina. O Senhor já está ressuscitando a menina. Isso quer dizer o quê? Que Jesus Cristo está voltando. Convém então a nós, que somos mensageiros do Evangelho de Cristo, apregoar a palavra de Deus a todos os homens, dizendo que só em Cristo Jesus há salvação. Não importa se sejamos perseguidos pelo sistema que vai surgir, que a nossa vida seja revestida com a força de Deus e de Jesus Cristo. E que possamos ser, aleluia, como soldados valorosos. E pedir a Deus que não nos deixe negar o nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Porque nós somos miseráveis, somos pó, somos cinza. Do que se espera de um homem, irmãos? Do que se espera de nós? Só erros e pecados e coisas que não agradam a Deus. Mas quando Jesus Cristo, nós entregamos a Ele a nossa vida e pedimos a Ele que tem piedade de nós, não nos deixe sozinho, o que pode se esperar
quando nós estamos com Cristo e quando queremos estar com Ele. Vamos esperar que Ele vai fazer milagres, prodígios. E o maior milagre não é fazer um paralítico andar. O maior milagre não foi curar aquela mulher imunda do sangue que estava perdendo e nem ressuscitar a menina. O maior milagre foi mostrar aos judeus que Deus ia limpar um povo que estava imundo e que também não esqueceu deles, ia ressuscitar aquela obra que Deus havia falado com Abraão, com Isaac e com Jacó. Sejamos espirituais e entendamos que a volta de Cristo está próxima e que a palavra de Deus, ela tem e deve ser cristocêntrica. Irmãos, eu gostaria de pedir a vocês que passassem para frente, irmãos. Por favor, deixe o seu like, passem a pregação, escutem tudo, irmãos, porque isso serve de alimento para as vossas almas. Não sou eu não tenho nada, eu não sou nada. Ai de mim, irmão, se não for a misericórdia de Deus, quem sou? Apenas pó. De mim nada tenho, faço o meu trabalho espiritual naquilo que Deus me determina, mas não depende da minha pessoa, nem da minha força, nem da minha inteligência, nem de capacidade, porque eu não tenho nada disso. Eu sou apenas um zero, mas eu confesso que nunca quero ser um zero à esquerda. Sempre eu quero ser um zero, mas à direita de Cristo. Porque Cristo é o número 1. Se eu for um zero e você for outro zero, do lado direito, 2 zeros do lado direito do 1 já fica 100. Se tiver mais um zero, já fica 1000. E se tiver mais outro zero, ele sempre vai ser 0. Mas o 1 sempre será 1. E valorizará a cada um de nós, segundo o sacrifício do único Salvador, que se chama Jesus Cristo. Toda a glória e honra e a graça de Deus e o poder desta palavra e a comunhão do Espírito Santo reine em nós para sempre. Amém e amém.